Oi, gente, boa tarde. Espero que vocês estejam bem, a família de vocês estejam bem, que nós possamos nos reencontrar em breve, né, nas nossas salas de aula, na nossa escola, certo? Então, hoje a gente vai começar a estudar os seres vivos. Nós vamos começar a estudar os seres vivos falando principalmente sobre a classificação, certo? Então, a gente encerrou o assunto sobre o planeta Terra. Na aula passada falamos sobre os fenômenos naturais que são causados pelos movimentos das placas tectônicas e hoje nós vamos começar a falar sobre os seres vivos, certo? Vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. Lembrando que é para vocês responderem a atividade do panorama, que é uma revisão do capítulo anterior, certo? Páginas 72 e 73. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre a classificação dos seres vivos. Nós sabemos que existe uma grande diversidade de seres vivos, certo? Os seres vivos que existem no nosso planeta, a maioria, grande parte dos seres vivos, nós não tem nem catalogação, ou seja, a gente ainda nem nomeou a maioria dos seres vivos. Sem falar que ainda que existe a quantidade de espécies que já foi extinta, certo? Então, do mais simples micro-organismo aos mais complexos animais de planta, somam-se cerca de 2 milhões de espécies catalogadas por cientistas, que continuam trabalhando na identificação e na atualização do catálogo de novas espécies, pois acredito existirem outros tantos milhões ainda desconhecidos. Grande parte, por exemplo, do que habita na água, nos oceanos, no fundo do mar, ainda não é catalogado, certo? Então, essa grande diversidade é chamada de biodiversidade, que é a diversidade dos seres vivos. Então, nós seres humanos, a gente sempre teve a necessidade de nomear os seres vivos, de classificar os seres vivos, não só os seres vivos, mas tudo aquilo que está em nossa volta. Por exemplo, a gente sempre teve a necessidade de nomear os objetos, cadeira, mesa, óculos, televisão, certo? E por aí vai. Então, tudo que existe no nosso ao redor, a gente tem essa necessidade de nomear. Não é diferente com os seres vivos. Então, todas as áreas das ciências, os especialistas, de acordo com diferentes critérios, estabelecer a classificação de nomenclatura dos seres vivos. Depois, se vocês tiverem curiosidade, a gente pode falar sobre essa nomenclatura, especificamente dos seres vivos, certo? E aí se deu o nome de sistemática, a necessidade de classificar os seres vivos, que é o estudo dos sistemas de classificação dos organismos, de sua diversidade e das relações de parentesco entre elas. Isso é chamado de sistemática, certo? Então, foi lá no século XVIII que ela foi consolidada. A classificação e nomenclatura foi proposta por Linneu, que é um cientista super conhecido, e em sua obra ele classificou os seres vivos em 2 grupos, animal e vegetal. O critério básico que ele escolheu para esse tipo de classificação foi em relação à anatomia dos seres vivos e não do seu ambiente ou comportamento, certo? E aí ele dividiu os animais entre o grupo dos vertebrados, que são aqueles que são dotados de coluna vertebral, e os invertebrados, que são aqueles que não têm coluna vertebral. Já no vegetal, ele dividiu as plantas com as plantas que possuíam flores e as plantas que não possuíam flores. Então, essa
foi uma das primeiras classificações dos seres vivos, certo? Já lá no século XVIII. Com base nessa proposta de Linneu, outros cientistas passaram a trabalhar outros critérios, os critérios mais comuns, e passaram a agrupar esses grupos em outros grupos maiores e até em grupos menores, certo? E a nomenclatura padronizada para as espécies. Então, a espécie ela vai ter uma nomenclatura específica, certo? Que a gente pode comentar depois se vocês quiserem, certo? E aí, essa classificação ela foi mudando, certo? Conforme foram se descobrindo novas coisas, novas características, e por aí vai. Então, lá em 1969, o cientista Robert Whittaker modificou o sistema de classificação de seres vivos e organizou os seres vivos em 5 reinos, que é a classificação mais aceita atualmente, com base em critérios como as características celulares e seus organismos. Nessa classificação, os seres procariontes, que são os organismos vivos, em que lá dentro da célula não vai possuir carioteca. O que é a carioteca? É uma membrana que vai envolver todo o núcleo da célula. Então, os organismos basicamente são divididos em organismos procariontes, que não têm carioteca, e eucariontes, que possuem carioteca. Nós, seres humanos e os animais, somos, por exemplo, eucariontes, certo? E aí, nessa classificação, os seres procariontes foram separados no reino chamado Monera, que é o reino basicamente das bactérias e das eubactérias, e os seres eucariontes foram divididos em outros 4 reinos. Todos esses reinos nós vamos estudar ao longo dos próximos capítulos, certo? Então, atualmente, esse sistema de classificação, ele é o mais aceito. E esses seres vivos, atualmente, o sistema de classificação de seres vivos consideram fundamentais para a formação de grupos, as relações de parentesco evolutivo entre as espécies, o quanto elas são próximas dentro do processo de evolução e a estrutura dos seus corpos, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma árvore filogenética. O que é uma árvore filogenética? Essa árvore filogenética, ela é também chamada de cladograma. Nela a gente vai encontrar a trajetória evolutiva de algum organismo. Ou, por exemplo, dos 5 reinos, que eu vou mostrar para vocês mais lá na frente, nos próximos slides. Então, aqui é uma árvore filogenética hipotética. A árvore filogenética, ela vai sempre ter um ancestral em comum, que vai ser bem que essa raiz, bem que onde tem raiz. Esse ancestral em comum, por exemplo, ele vai ser o ancestral... Peraí, deixa eu voltar aqui. Ele vai ser o ancestral em comum, por exemplo, entre E, D, C, B e A, certo? Então, esse bem aqui onde tem a raiz, onde tem ancestral em comum mais recente, ele é que deu origem a esses outros organismos. Ele é que tem um maior número de características próximas a esses organismos, certo? Sendo que aí esse ancestral, como ele foi se ramificando e dando origem a outros organismos. Aí bem aqui, por exemplo, onde tem esse outro pontinho vermelho, onde tem ancestral comum mais recente entre A e B, é um outro organismo que deu origem a A e B. Então, esse organismo onde tem essa bolinha vermelha, que tem mais recente entre A e B, ele vai ser mais próximo, vai ter características mais próximas do que o que está lá na raiz, certo? Então, onde tem essas linhas de ancestrais, eles são mais antigos e as espécies A, B, C, D e E são as espécies mais atuais. Então, isso daqui é uma árvore filogenética. Essa árvore filogenética, ela vai demonstrar
quem é mais próximo de quem, vai mostrar visualmente falando quem tem as características mais próximas, certo? Quem é mais evoluído ou não também. E aí o que eu falei para vocês sobre os 5 reinos, né? Então aqui a gente pode ver que os organismos, como eu falei para vocês, eles foram divididos em 5 grupos, que são os 5 reinos. Esses 5 reinos, eles são o reino dos protistas, que vai estar inclusos os protozoários e as algas. O reino Monera, que é o reino do procarionte, que vai estar incluso as bactérias, o reino Fungi, ou reino dos fungos, que é onde vai estar, o reino dos fungos, que é onde, ou o reino Fungi, que é onde vai estar incluso os fungos, certo? E aí aqui a gente tem alguns exemplos de fungos, cogumelos, leveduras e mofo. E o reino plantae, ou o reino das plantas, como o próprio nome já diz, vai estar incluso as plantas. E finalizando o reino dos animais, que é onde vai estar todos os animais. Nós, seres humanos, cavalo, aqui a gente tem cavalo, lula, inseto e por aí vai. Os répteis, mamíferos, insetos, répteis, mamíferos, peixes, certo? E por aí vai. Então, essa classificação dos 5 reinos é a que é mais estudada e mais aceita atualmente. Sendo que, recentemente, esse sistema de classificação ele foi mudado, né? Que é o sistema que nós vamos utilizar no nosso livro. Não é que ele foi mudado, ainda existem os 5 reinos, só que esses 5 reinos eles foram divididos em 2 grandes domínios, que é o domínio procarionte, que vai incluir o reino Monera, que como eu já falei, os procariontes são aqueles que não têm, são os organismos que não têm carioteca na sua célula. Então, o reino Monera, ele vai ser o reino das bactérias e das cianobactérias, que são as antigas algas azuis. Esses organismos, as suas características principais são organismos microscópicos, ou seja, não são vistos a olho nu, são unicelulares, que possuem apenas uma célula e não tem membrana nuclear, que é a carioteca, então não vai possuir carioteca. Então, essas são as características principais do reino Monera. E vai ser o único reino que vai estar incluso no domínio dos procariontes. O outro domínio é o domínio dos eucariontes, como eu já falei. E aí vai estar todos os outros reinos. Reino protista, fungi, animalia e plantae. Plantae, reino das plantas, animalia, o reino dos animais, reino fungi, o reino dos fungos e reino procariontes é o reino das algas e protozoários. Então, cada um desses reinos eles vão ter características específicas. A gente vai estudar cada uma dessas características. Mas as características gerais, quais são, professora? Quais são as características gerais? Reino protista, por exemplo, ele vai ser o reino que vai englobar também organismos unicelulares, ou seja, que só possuem uma célula, e também organismos multicelulares. Eles também são organismos que geralmente são microscópicos e entre suas espécies, entre os exemplos que a gente pode citar, são as algas e protozoários. O reino fungi, que também está aqui representado pelos cogumelos, leveduras e mofo, vai ser o reino dos fungos. Eles são unicelulares, apesar de não serem microscópicos, ou predominantemente multicelulares. Vão ter várias células. Desculpa. Embora algumas pessoas se confundam com plantas, eles são heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Não tem a capacidade de produzir seu próprio alimento, diferente das plantas. Então, eles se alimentam da decomposição da matéria orgânica e os exemplos são o que eu já citei, né? Cogumelo, enfim, que são os fungos.
Reino dos animais, que é o reino que nós estamos inclusos. As suas características gerais são principalmente, são multicelulares, ou seja, pluricelulares, têm muitas células, são heterótrofos, não produzem seu próprio alimento e são onde está incluso os animais. Por fim, o reino plantae, ou reino das plantas, é o reino onde vai incluir todos os tipos de plantas. Também são pluricelulares ou multicelulares. Tratam-se de seres autótrofos, ou seja, que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, essas são as características gerais dos reinos, certo? Aqui eu estou só mostrando uma outra forma de classificação dos reinos. Aqui não lembra a árvore filogenética, né? E aí a gente pode ver que, por exemplo, aqui está relacionado com evolução. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, que o reino Monera, ele é menos evoluído do que o reino dos animais, que é o reino Animalia, e o reino Plantae, porque eles vão ter características mais singulares, vão ter características mais simples. E aqui ao lado eu fiz para vocês um quadrozinho representando as características principais. Depois, se vocês ainda tiverem dúvidas sobre essas nomenclaturas, vocês me falam que eu posso falar para vocês na aula online, certo? Anotem o significado de cada uma dessas nomenclaturas que eu falei para vocês, que é procarionte, eucarionte, unicelular e pluricelular, certo? Aqui a gente está falando já da classificação biológica ou classificação taxonômica, como se fosse a classificação de cada espécie, certo? Então, a classificação geral é domínio, depois de domínio vem o reino, certo? Que eu já falei para vocês que é dividido entre Plantae, Fungi, Animalia e por aí vai. Então, existe ainda a classificação taxonômica, que é continuando essa classificação. Então, do domínio até chegar na espécie, essas características elas vão se tornando cada vez mais semelhantes. Por exemplo, que no domínio as características elas são mais gerais e aí vai diminuindo as características. Os organismos que estão inclusos em cada grupo desse, eles vão se tornando cada vez mais parecidos, até chegar na espécie, certo? Que a gente tem o exemplo, por exemplo, do Ursus americanus. O domínio dele vai ser o domínio dos eucariontes, que vai possuir carioteca, né? Porque ele é um animal. O reino Animalia. O filo vai ser outra classificação taxonômica. Vai ser o filo dos cordados, porque vai possuir coluna vertebral. A classe vai ser a classe Mammalia, porque eles são mamíferos. Ordem Carnívora, porque são carnívoros. A família vai ser Ursidae. Vocês podem ver que aqui existem vários exemplos de ursos, certo? Urso panda, vocês estão vendo? Então, nesse grupo aqui da família, são características mais específicas. Depois vem o gênero, que é chamado de ursus. E por último, a espécie, Ursus americanus. Aqui é o nome da espécie. Por exemplo, nós seres humanos, nós somos de que espécie? Espécie Homo sapiens, certo? Sempre a espécie ela vai ter dois nomes, o nome do gênero e o nome específico. No caso aqui do urso, é Ursus americanus. Qual é o específico dele? Americanos. Se fosse, por exemplo, o urso panda, seria outro tipo de nome, de espécie, certo? Aí aqui ao lado eu só botei um exemplozinho, um quadrado, né? Representando, para vocês terem noção do que eu estou falando em relação à característica. Por exemplo, aqui em verde tem o reino, né? O reino ele vai ter as características mais gerais do que nesse azulzinho aqui que está o nome gênero. Vai ter características mais específicas. É como se fosse um funil e esse funil ele fosse o funil ele vai se afunilando, né? Então as características maiores
gerais está lá em cima e aqui embaixo vai estar as características mais específicas, certo? No livro de vocês já vai ter o exemplo de um outro animal, que vai ser o gato doméstico, certo? Aí no livro de vocês podem ver, o reino vai ser o reino animalia, filho dos cordados, o filo cordata, que é o que vai possuir coluna vertebral, depois a classe mamália, porque o gato doméstico também é mamífero, ordem dos carnívoros, porque o gato é carnívoro, né? Família Felidae, que vai ser, ou Felídeos, que vai ser do grupo dos felinos, depois vem gênero Felis, por último a espécie, Felis catus. Então, todo o organismo que até hoje foi classificado, que até hoje foi catalogado, ele vai ter esse tipo de classificação. Todo e qualquer organismo que ele já foi nomeado, ele vai ter o seu reino, vai ter seu filo, vai ter sua classe, vai ter sua ordem, vai ter sua família, vai ter seu gênero e vai ter, obviamente, o nome da sua espécie, certo? Então, isso é uma forma de ordenar os seres vivos, que é a classificação taxonômica. Por fim, nós vamos falar sobre o que eu falei para vocês lá no início, que é sobre a árvore filogenética dos 5 reinos. Então, aqui o que nós podemos falar, né? Que nela a gente vai encontrar uma trajetória evolutiva dos 5 reinos. Qual é o menos evoluído e qual é o mais evoluído. Então, de acordo com as características que nós temos hoje, por exemplo, do que a gente conhece de cada um desses organismos, de cada um desses reinos, a gente consegue saber quem veio primeiro, a gente consegue saber quem tem as características mais antigas. Por exemplo, a gente sabe que um organismo que ele é unicelular, ele vai ser mais simples do que um organismo que é pluricelular. Uma bactéria, ela vai se reproduzir bem mais rápido, por exemplo, do que um ser humano. O ser humano já vai possuir tecido, vai possuir órgão, a bactéria não. Então, óbvio que nós, seres humanos, nós somos mais evolutivamente falando, nós somos mais evoluídos, né? Então, de acordo com isso, nós podemos entender a história de cada um. Então, podemos observar primeiro que tem um organismo procarionte ancestral em comum. Então, nós podemos perceber que primeiro tem um ancestral em comum procarionte. Então, se é procarionte, depois veio o grupo dos procariontes, que é o reino Monera, né? Depois veio os protistas, que em relação ao Monera é um pouco mais evoluído. Depois, em seguida, veio os fungos, depois as plantas e por último os animais. E cada novo ramo são identificados novidades evolutivas. Então, cada vez que tem um tracinho novo, são novidades evolutivas, é o que fez evoluir. No livro de vocês, a gente vai ter uma árvore bem parecida com essa, só que no livro de vocês vai ter as novidades, né, evolutivas. Por exemplo, lá no início tem os moneras, né? Aí tem bactérias, depois vem protozoários. Nós podemos ver que os protozoários, eles são menos evoluídos do que as algas. Depois vem os fungos. Depois, lá no reino Plantae, a gente tem aqui os exemplos da classificação das plantas: briófitas, espermatófitas e pteridófitas, sendo que aqui ainda está faltando as angiospermas, que são as mais evoluídas. Depois, a gente tem o ramo do reino Animalia, que é o reino dos animais. Então, por exemplo, os quinidários, que são as esponjas do mar, elas são menos evoluídas do que os cordados, que é o nosso exemplo, que são os seres humanos, por exemplo.
são mais evoluídos do que os artrópodes, que são caranguejos, certo? E por aí vai. Então, cada ramo desse vai exemplificar uma nova característica, certo? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderem o que vocês não entenderam, vocês vão anotando para a gente poder tirar essas dúvidas na aula online, que eu não sei, não estou lembrada agora se é quinta ou se é sexta, certo? Respondam o panorama e respondam também a página 81. Vou mandar certinho aí para vocês, certo? Obrigada.